eu sou a Mabi e hoje eu trago mais relatos de terror pra vocês. Vocês gostaram do primeiro vídeo que eu trouxe sobre os relatos dos Montes Apalaches? Eu vou deixar aqui no card esse vídeo pra vocês. E eu fui no Reddit de novo procurar relatos, mas dessa vez baseados em um jogo chamado Fear to Fathom, mais especificamente baseado no capítulo Ironbark Lookout. Esse jogo foi desenvolvido por um indiano chamado Mukul Neji, só que ele é mais conhecido como Rail. E ele faz os capítulos desse jogo baseado em relatos reais. E isso faz muito sucesso ali das pessoas que gostam de jogos de terror. Tem gente que diz que esses relatos, na verdade, são tudo da mente do Rail, né? Que é tudo inventado. Mas tem gente que, de fato, manda os relatos para ele e ele pode ter ali, obviamente, toda a liberdade criativa para colocar algo mais pesado na trama, para que o jogo ele não fique aquela coisinha chata de jogar. E, de fato, todos os capítulos de Fear to Fathom são capítulos muito bons. Eu gosto bastante do jogo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Ironbark Lookout. Muita gente acha que o Ironbark Lookout vem de dois locais específicos ali dos Estados Unidos. No capítulo 4 da primeira temporada do jogo, a gente tem um personagem que vai trabalhar como guarda florestal e ele acaba se deparando com coisas muito bizarras no meio da floresta. Algumas pessoas falam que esse relato vem de uma pessoa que trabalhou num monte chamado Monte Rainier ou no Olympic National Park. Ambos os parques estão localizados no estado de Washington, nos Estados Unidos, sendo ali o Monte Rainier o monte mais alto do estado, chegando a 4.392 metros de altura e também com um vulcão ativo. O parque do Monte Rainier fica próximo a Seattle. Já o Olympic National Park fica localizado em Port Angeles e conta ali com 3 ecossistemas distintos no parque. Ó, eu nem comecei a contar as histórias, olha como a luz já tá. Ô, meu amigo, dê licença. Gente, a luz malucou. A luz malucou. Eu nem comecei a ler os relatos, meu amor, tenha calma. Oh, que sacanagem, viu? Antes de eu começar aqui a ler os relatos, eu quero pedir pra você deixar... Você pare. Mas, rapaz... Eu vou continuar assim mesmo, tá? Lembra de deixar o like, de comentar aqui embaixo alguma coisa que você gostou do vídeo. Se você tem algum relato de terror que você passou e quer contar aqui pra eu contar em próximos vídeos, fique à vontade. Coisa que o nosso fantasma aqui, eu sei lá o que tá acontecendo, não tá deixando. Não quer ficar à vontade. E se você gosta desse tipo de conteúdo e também de conteúdo de True Crime, se inscreve aqui no canal. Eu não tenho outra luz pra substituir isso aqui agora. Então ela vai ficar assim, tá? Vocês vão ter que gostar aí do evento paranormal que está acontecendo com essa luz. Então vamos aqui ler o primeiro relato. Fui acampar de van perto do Monte Rainier depois de um encontro de van life. Eu acho que é encontro daquelas pessoas que moram em vans, né, e viajam pelo país todo dentro de uma van. O lugar parecia meio abandonado, com lixo e sinais de outras pessoas, mas fiquei mesmo assim. À noite, houve sons estranhos, barulhos parecidos com tiros ou canhões e uma motosserra ao longe. Alguns campistas foram embora do nada, o que eu achei esquisito, mas decidi ficar. Durante a madrugada, tive uma experiência confusa. Sonhei que acordava no escuro com a sensação de estar me afogando, desesperado por ar. Tentei quebrar a janela e sair da van. Depois disso, acordei normalmente de manhã. Ou seja, ele teve um pesadelo, achou que ele estava acordando, mas na verdade ele estava dormindo aqui ainda. O problema é que não foi só um sonho. A van estava danificada por dentro, como se eu estivesse realmente entrado em pânico. Cortinas rasgadas, janela arranhada, ventilação destruída e coisas fora do lugar. Meu corpo também estava dolorido. Meses antes, na mesma região, amigos disseram que eu gritei desesperadamente durante a noite, mas eu não lembro de nada. Isso nunca aconteceu em nenhum outro lugar, só nessa área. Agora eu estou com medo de voltar. Relato número 2. Estava fazendo uma trilha sozinho com os meus 2 cachorros na Olympic National Forest, já isolado há dias. Montei acampamento perto da linha das árvores ao anoitecer. Meu cachorro grande começou a agir estranho, encarando a montanha e latindo de forma tensa, como se tivesse algo errado. Eu já sabia que havia relatos de urso na área e tinha visto pegadas de felinos antes. Subi uma encosta íngreme para pendurar a comida e ouvi um barulho grande vindo da mata à frente. Meu cachorro entrou em modo agressivo e comecei a entrar em pânico, achando que era um urso. Ao mesmo tempo, minha outra cachorra, que estava presa na barraca,
começou a latir desesperadamente. Quando consegui acender a lanterna e vi movimento, percebi que não era um animal. Era um homem agachado a uns 20 e 25 metros de mim, usando roupas sujas que se camuflavam com o ambiente. Ele estava me encarando em silêncio. Fiquei paralisado por alguns segundos, depois me recuei com cuidado montanha abaixo, sempre olhando para ele. Quando voltei ao acampamento, minha cachorra pequena estava fora da barraca, mesmo eu tendo certeza que a tinha fechado completamente, e estava agindo de forma defensiva. Com medo, dei um tiro para o alto, me tranquei na barraca armado e esperei até o amanhecer. No dia seguinte, fui embora imediatamente. Depois, descobri que outras pessoas relataram experiências parecidas na mesma trilha, além de casos de morte na região, incluindo a queda fatal perto das pedras e um assassinato recente. Isso aqui, por causa da barraca, isso aqui me lembrou o caso de Dyatlov Pass. Não sei se vocês sabem, se vocês quiserem que eu traga esse caso aqui no canal, eventualmente eu vou trazer, porque é um caso muito interessante. Mas comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga esse caso ou não. Relato número 3. O Monte Rainier não é normal. Tive um amigo que passou um tempo na base do Monte Rainier anos atrás. Ele montou acampamento e ficou lá por vários dias e noites seguidos e disse que nunca se sentiu tão assustado. Mano, mas por que você se sentiu assustado e você ficou noites e dias? Por que você não foi embora? Ele contou que a montanha tremia espontaneamente por alguns segundos, mas não como um terremoto, era mais como um estremecimento leve que simplesmente parava. Ele jurou ter visto os objetos voadores muito finos e redondos, sem outra palavra melhor, tipo OVNIs, entrando na montanha como se fosse nada e saindo da mesma forma. Às vezes, tudo ficava completamente silencioso do nada. Sem vento, pássaros, sons de galhos, a mesma coisa que acontece lá nos Montes Apalaches, ó. Só um silêncio absoluto que durava vários minutos. Na última noite dele lá foi o limite. Ele disse que finalmente viu um movimento perto do acampamento, mas não era humano e nem animal. A melhor forma de descrever era algo como no filme Predador. A presença quase invisível com efeito de camuflagem chegou bem perto da barraca e não demonstrava medo nenhum. Ele disse que já era tarde demais para desmontar o acampamento, então decidiu sair na manhã seguinte. Mas, naquela noite, pela primeira vez, ele ouviu algo do lado de fora da barraca e ouviu isso a noite inteira. Ficou tão apavorado que não conseguia nem se mexer. Eram vibrações muito estranhas. Ele é a pessoa mais lúcida e honesta que eu conheço. Então acredito que ele estava falando a verdade. Tem algo estranho com o Monte Rainier. Relato número 4. Fui com minha melhor amiga acampar e explorar o Monte Rainier National Park. A viagem começou normal, mas antes mesmo de irmos, nossas mães tiveram um pressentimento ruim e ficaram preocupadas sem um motivo claro. Dirigimos até a parte mais alta do parque, chamada Paradise, e tudo parecia tranquilo. Mas na descida, algo começou a ficar estranho. Tivemos uma sensação forte de déjà vu ou déjà vu, como se estivéssemos passando pelo mesmo lugar várias vezes. O ar, que antes era fresco, ficou pesado e quente. A partir daí, minha memória ficou confusa, mais emocional do que visual. De repente, o carro à nossa frente freou bruscamente. Foi nesse momento que vimos uma figura encapuzada atrás das árvores. Assim que olhei para aquilo, senti um medo absurdo como nunca senti na vida. Não parecia a presença de uma pessoa, mas de algo. Consegui tirar uma foto. A figura então se moveu extremamente rápido e em completo silêncio, desaparecendo. Parecia usar uma espécie de manto com capuz. Tinha cerca de 1,50 de altura, mas não dava para ver o rosto, mãos ou qualquer detalhe mesmo em plena luz do dia. O carro à nossa frente saiu correndo imediatamente como se também tivesse visto. Depois disso, nada ficou normal. Eu e minha amiga passamos dias mal, com sensação constante de medo, náusea, vômito, dificuldade de pensar e focar, insônia e sonhos intensos e perturbadores. Nos meus sonhos, tudo fica escuro, o ar fica pesado e úmido, e sinto uma ansiedade extrema, como se algo ruim fosse acontecer. Sinto até agora que algo muito errado está para acontecer, especialmente com a grande tempestade prevista para o par. Não sei o que vimos, mas tenho certeza de que não era normal, e isso ainda está me afetando. Quinto e último relato para esse vídeo. Eu tô ficando estressada com essa luz. Estava voltando de Bellingham, dirigindo pelos fundos da estrada em Washington à noite, e tive 4 momentos estranhos. O último foi realmente assustador. Primeiro, vi uma luz estranha no retrovisor, como se fosse um carro, mas ela desapareceu do nada. Depois, ao fazer uma curva, vi algo como uma sombra se movendo ao lado da estrada, quase como se estivesse correndo junto comigo.
Durou só um instante, mas foi perturbador. Mais adiante, vi um homem sozinho na beira da estrada, puxando um carrinho. Não era assustador por si só, mas o fato de estar no meio do nada deu uma sensação muito errada. O pior veio depois. Já estava completamente escuro e, de repente, apareceu um carro colado atrás de mim. A proximidade era estranha, então acelerei. 60, depois 75, até quase 80 km por hora, mas ele continuava grudado. Quando precisei frear forte numa curva, o carro quase bateu em mim. Então começou a acelerar ainda mais atrás, como se estivesse tentando me pressionar ou me tirar da estrada. Achei que ia sofrer um acidente ou que a pessoa estava tentando me fazer mal. Depois de alguns minutos tenso, o carro simplesmente deu seta e virou, sumindo como se nada tivesse acontecido. Não faço ideia de quem era ou o que queria, mas foi assustador o suficiente para eu nunca mais querer pegar aquelas estradas à noite. Gente, esses foram os relatos de hoje, ainda com essa luz maravilhosa piscando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum relato de história muito macabra, não precisa exatamente ser de terror, mas aquela história que deixa a gente com frio na espinha, comenta aqui embaixo. Eu quero contar as histórias de vocês. Não quero ficar pegando só do Reddit, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Olha como eu sou uma bruxa poderosa. Ó, ó, ó. Para. Ah!